Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de programação estruturada. Nessa aula, iremos falar sobre as funções recursivas. Nesta aula, você será capaz de descrever o funcionamento delas e indicar quando devemos implementar funções e procedimentos de forma recursiva. Nas aulas anteriores, nós aprendemos a programar de forma modularizada, ou seja, criando procedimentos e funções. E vimos também que esses recursos são úteis para dividir grandes problemas em problemas menores, mais fáceis de resolver. Essa divisão é uma alternativa mais utilizada para resolver grandes programas. E nesta aula você irá estudar sobre o uso de funções e procedimentos de forma recursiva, e a recursão, nesse caso aqui, ele vai ser um importante fator porque ele está aliado para simplificar a programação de determinadas rotinas. A recursividade ela é utilizada não somente pelos programadores de computador, mas também para outras áreas, como o contexto de demanda de repetição excessiva de um determinado contexto. Certo? Temos aqui só uma esquematização para explicar o que está acontecendo, certo? Nesse caso, nós temos um frame aí, né? Tipo, o primeiro ele falou, opa, biscoito da sorte é hoje. E aí ele depara com a situação em que na imagem relata a ele mesmo. Ele está, no caso, se referindo a ele mesmo. Então, a recursividade aqui, neste contexto, pode ser definido como uma função que chama a si mesmo. E a recursão ela é bastante utilizada entre os programadores também iniciantes, porém ela é mais utilizada para os programadores mais experientes, porque não é algo tão simples de se fazer. Porém, não se assuste, nós iremos hoje facilitar a sua vida. A recursão ela é uma técnica poderosa que facilita a programação de funções e procedimentos em determinadas situações específicas. Esse assunto é comentado entre os programadores mais experientes porque se leva geralmente um tempo maior para conseguir a maturidade para assimilar a ideia, porque por trás da recursão ela necessariamente ela vem com a prática, certo? Então não é algo simples de se entender, mas a gente precisa reforçar esse assunto porque é uma prática muito boa, porque nesse caso ele vai afastar bastante a nossa vida. A recursividade é um termo bastante genérico, não usado apenas na computação, como falei, e ela se remete ao processo de repetição. Essa repetição de alguma coisa, nesse caso um objeto, uma declaração, que já for apresentada anteriormente. Veja isso de forma bem simples, porque através dessas figuras, dessa figura que eu acabei de mostrar, a gente consegue identificar justamente a recursividade. Um exemplo clássico também de recursividade é quando você, por exemplo, compartilha sua tela, certo? Porque você já compartilhou sua tela e aí vem aquela imagem, por exemplo, de um loop, como se tivesse várias imagens dentro dela. Então, essa também é uma forma de recursividade. Bem, nesta aula, nós iremos ver a recursão como usada para a implementação de diversas funções e a gente vai ver basicamente o seu conceito dentro da computação e também como ela é feita dentro da linguagem Java. Um exemplo clássico do nosso dia a dia que podemos utilizar a questão da recursividade é o fatorial. Não se assuste com os números que vão apresentar, eles servem apenas como referências para a gente entender justamente o que está acontecendo. Bora lá? Então, eu tenho aqui o fatorial. Por exemplo, se eu digo o fatorial do número 6, significa dizer que eu estou multiplicando esse 6 por 5, por 4, por 3, por 2 e por 1. A gente vai ver em uma situação em que não necessariamente a gente faz essa multiplicação, assim, a gente pode fazer essa multiplicação direta numa calculadora simples e a gente vai ter o resultado. Porém, no computador, ele precisa justamente recuperar as informações anteriores. Como assim? Vamos lá para o NetBeans para explicar melhor essa questão. Bem, com o NetBeans aberto, eu criei aqui uma classe chamada fatorial.
E lá em cima coloquei um comentário justamente daquilo que a gente viu no slide. Então, nós temos o quê? Nós temos uma representação do que é o fatorial na sua forma aberta ou fechada. Podemos classificar dessa forma, certo? E a gente vai aplicar dentro desse contexto. A gente sabe que, por exemplo, eu vou colocar aqui em comentário, certo? Quando a gente calcula, por exemplo, o fatorial de 1, é dessa forma que a gente está verificando, certo? O que nós temos no fatorial de 1? É 1 vezes ele mesmo, certo? Então, o fatorial de 1 seria 1 como resposta. Quando queremos calcular o fatorial de 2, seria justamente o quê? A multiplicação de 2 por 1. E 2 vezes 1 é 2. Se eu quiser agora vai fazer sentido agora, o que seria fatorial. Se eu digo assim, fatorial de 3, eu vou multiplicar esse meu 3 por ele menos 1, ou seja, 2 vezes, no caso, 2 menos 1, 3 menos 1 dá 2, e depois em sequência menos 1, ou seja, vezes 1. Ele está multiplicando justamente por 2 por 1. E aí, nesse caso, a multiplicação de 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6. Agora, quando a gente quer calcular, por exemplo, o fatorial de 4, nós fazemos o quê? Simplesmente multiplicamos, por exemplo, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, ele está multiplicando por... Pega um número, você vai pegar o número, vai multiplicar justamente por ele menos 1 até ele chegar em 1. E aí 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 2 dá 24. E assim por diante. Então, observe que esse processo ele é feito de forma manual, certo? Eu estou fazendo essa multiplicação. Só que nesse caso, não tem essa necessidade de toda vez fazer essas multiplicações como a gente fez aqui, certo? Então, a gente tem uma forma que encontra esse fatorial de forma mais fácil. Como seria isso? Eu tenho aqui ela na forma aberta e na forma fechada. Como a gente encontra isso? A gente encontra de acordo com a configuração do problema, certo? Como é que eu cheguei a essa conclusão? Eu sei que quando eu digito, por exemplo, quando eu quero também um fatorial, eu posso perguntar, por exemplo, o fatorial de 0. O fatorial de 0 também é 1, certo? Agora, por exemplo, se a gente colocar o fatorial de um número que não exista, ou seja, de números negativos, fatoriais de números negativos não existem. Não faz sentido para a matemática. E aí, nesse caso, qualquer número negativo, ele vai ter como retorno o quê? Menos 1, certo? Como sendo, representando aqui, nesse caso, o caso em que, quando o usuário digita um número negativo, a gente diz que não tem um fatorial. Então, a gente vai dizer que ele vai receber 1. Tudo bem, aí a gente tem a noção do que seria esse fatorial. Em sequência, nós precisamos entender como acontece a questão da famosa recursividade aqui, ou seja, chamar ela mesmo. Quando eu estou fazendo dessa forma, eu tenho aqui um procedimento que eu estou aparentemente observando que tenha uma certa chamada a ele mesmo. Porque, por exemplo, não faz sentido, por exemplo, para a máquina eu fazer essa multiplicação, deparo na linha 13 e 14. Eu tenho aqui já o fatorial de 3, que é o quê? 3 vezes 2 vezes 1, que dá igual a 6. Nesse caso aqui, o procedimento de 3 fatorial é justamente o quê? Esse daqui. 3 vezes 2 vezes 1, certo? O resultado é 6. Então, nesse caso aqui, eu não preciso necessariamente multiplicar novamente 3 vezes 2 vezes 1, porque isso aqui eu já tenho como resposta, que é, no caso, 6. Então, a função recursiva ela acontece de que forma aqui? Eu consigo chamar a função, porque nesse caso eu já tenho um fatorial do valor de n, nesse caso, que seria quando n é igual a 4, vamos supor, quando n é igual a 4, se eu peço para encontrar o fatorial de n igual a 4, eu já tenho quando ele é o fatorial, quando ele é, nesse caso, 4 menos 1, ou seja, n menos 1. Que nesse caso é justamente quando n ele é igual a 3 fatorial. Eu já sei disso porque quando eu tenho aqui a multiplicação de 3 vezes 2 vezes 1, o resultado é 6. Então, eu recorro a ela de forma recursiva, de forma como eu encontro a função, o resultado seguinte necessariamente
recuperando as informações que a gente já calculou. Então, isso aqui vai recuperar muito o processamento da máquina, nesse caso. Vai facilitar bastante. Então, vamos tentar entender o que está acontecendo, certo? Então, eu vou criar aqui um programa do fatorial, em que ele vai receber do teclado esse número e a gente vai calcular ele. E aí vai ficar bem mais claro essa questão do fatorial, ok? Então, eu vou receber do teclado. Se eu vou receber do teclado, eu vou ter que importar a biblioteca import java util scan. E aqui eu vou criar a biblioteca, só que antes disso, nesse caso, não a biblioteca a gente acabou de importar. Nós iremos criar agora justamente o programa principal, certo? O procedimento principal. E desse procedimento principal a gente vai justamente chamar um leitor que é do tipo scan, que a gente vai precisar justamente ler do teclado. Ok, feito isso, nós iremos agora para a parte de interação com o usuário. Nós iremos fazer aqui um comando de informe um número. Esse número aqui, nesse caso, vai ser justamente o valor que a gente vai receber para justamente fazer a parte do fatorial, certo? Que é justamente quando eu digo assim, eu quero fatorial de 5, então 5 vai ser justamente a entrada. E aí, nesse caso, eu recebo essa informação como ela é do tipo inteiro, então eu vou criar aqui a função, o número, né, int número, recebe leitor.nextInt. Ok. Até agora eu só criei um programa simples de receber o número do teclado e capturar essa informação através de um scan. Nós iremos fazer justamente a função fatorial, mas antes disso eu preciso definir algumas coisas, certo? Eu preciso entender como é o comportamento dessa função. Primeiro, quando eu coloquei esses exemplos aqui, eu coloquei como um fato para explicar justamente o que está acontecendo, certo? Quando nós simulamos os resultados quando dá 0 e 1, por exemplo, a função ela sempre é igual a 1, né? Tipo, o fatorial de 0 ou o fatorial de 1 é igual a 1. Agora, quando o fatorial do negativo ele não existe, o fatorial de 2, por exemplo, é 2 e assim por diante, certo? Então, ele vai pegando justamente o meu resultado anterior. Como isso acontece? Isso acontece por dois motivos. Primeiro, porque a gente vai utilizar o conceito de recursividade, que vai facilitar bastante essa resolução. Então, para isso, eu vou criar aqui uma função que ela é do tipo inteira. E essa função ela é justamente o nome fatorial. Lembrando que essa função aqui, olha só, é uma função. Aqui é uma função, aqui é uma classe. Certo? Isso aqui não vai influenciar nisso aqui, ok? Então, essa função ela vai ter um parâmetro e vai ter um retorno. Nesse caso aqui, o parâmetro, ela é o quê? Ela vai receber o quê? Justamente um número inteiro, certo? Eu quero saber o fatorial de 5. Então, int n, por exemplo, vamos supor, que seria justamente um número aqui. Então, ele recebe um inteiro como parâmetro. E o que a gente acontece aqui dentro do fatorial? Eu tenho que... eu já vou adiantando isso porque eu não fiz a parte conceitual. Quer dizer, não expliquei antes, a parte conceitual já foi para esse problema, certo? Então, o que precisa para ter uma função recursiva? Eu primeiro preciso ter o primeiro caso aqui, certo? Então, o que seria o primeiro caso? Seria justamente como uma espécie de efeito dominó. Quando você derruba a primeira peça, por exemplo, ela vai justamente derrubando todas as outras peças, e no caso, o fato de derrubar as outras peças, é justamente os resultados para o N seguinte, ou seja, quando a gente está verificando justamente os próximos elementos dessa minha sequência fatorial. Ok? Então, isso acontece bastante. Certo? Então, o efeito dominó ele tem que primeiro derrubar a primeira peça, ou seja, a gente primeiro descobrir o primeiro caso. E o primeiro caso aqui é quando o meu n ele é igual a zero. Então, se meu n
Primeiro, na verdade, a gente tem que tratar justamente antes, desculpa, a gente tem que tratar justamente a situação em que não é. Mas se eu quisesse fazer direto, por exemplo, se eu quisesse não digitar um número negativo, eu poderia fazer da seguinte forma. Então, o primeiro caso seria n igual a zero, certo? Então, n igual a zero. Quando n igual a zero, o retorno aqui dessa minha função, ou seja, o valor dele, ele é igual a 1. Porque a gente viu isso aqui, olha só. Quando o fatorial, o n é igual a zero, o retorno ele é igual a 1. Ok? Então, o fatorial de zero, ele é igual a 1. Então, isso acontece para essa situação. A outra situação é quando justamente acontece o quê? O segundo passo. O primeiro passo já foi dado, ou seja, a gente já sabe o fatorial quando é para o primeiro caso, ou seja, n igual a zero. Então, eu tenho que analisar todos os meus casos de uso, ou seja, eu vou fazendo justamente o que eu estou fazendo aqui. Olha só, eu fiz de forma manual mesmo para entender o que acontece na dinâmica do que é calcular um fatorial, certo? Então, aqui eu tenho essa primeira situação e quando aí o que acontece em seguida é justamente a questão da recursividade. E só existe função recursiva se a gente colocar o quê? O retorno dela é ela mesma. Então, em alguma parte da sua estrutura do retorno final, ela vai retornar-se ao fatorial. Agora vai ficar um pouco confuso, certo? Pode ser que pareça confuso para você, mas é exatamente isso que acontece com o fatorial. A gente chama ela mesma. Eu vou explicar aqui usando, antes de fecharmos essa situação, vamos primeiro ver o caso aqui, certo? Eu coloquei aqui como sendo calculando esses números de forma natural, certo? Mas antes, eu fiz aqui uma forma para facilitar e entendermos como acontece essa forma que está nesse caso. Essa aqui seria a forma de resolução do nosso dia a dia, certo? Quando a gente calcula um fatorial. E agora eu vou explicar de forma, um modelo computacional que a gente usa, nesse caso, uma fórmula matemática para calcular o fatorial. Como é que eu sei disso? Eu encontro justamente, eu preciso só de duas informações para ter uma sequência de números. Eu primeiro preciso, como acontece aqui na função recursiva, eu preciso encontrar o primeiro caso. Nesse caso aqui, quando o n é igual a zero. Então eu coloco aqui um t como sendo apenas o nome fatorial ou função, certo? T de zero, o resultado ele é 1. Significa dizer que quando o meu n é igual a zero, o meu resultado aqui do fatorial ele é igual a 1. Pronto, eu já fiz o primeiro passo, agora é encontrar agora a forma genérica. O que seria a forma genérica? Seria justamente encontrar um valor, ou seja, para qualquer n. Ou seja, quando o n for igual a 1, for igual a 2 e assim por diante. O que acontece no fatorial? Com base na observação que a gente fez aqui, o que acontece? Eu tenho o quê? Eu posso substituir, por exemplo, nessa linha aqui, fica bem mais fácil de entender. Quando eu tenho o 14 e o 15, na linha 14 e na linha 15, eu tenho aqui o fatorial de 3, que é 3 vezes 2 vezes 1. Então, isso aqui ele é calculado e o resultado é 6. Quando você vai observar a 15ª linha, essa multiplicação acontece também, ou seja, o 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, isso aqui já é conhecido nosso. O que é conhecido nosso, então a gente chama ele em sequência. Nesse caso aqui, seria mais fácil dizer que o quê? O resultado de 4 fatorial seria o quê? 4 vezes o fatorial de 3. Porque se eu multiplicar aqui 4 vezes 6, vai dar justamente 24. Então, aqui seria o quê? 4 vezes o fatorial de 3. Exatamente isso que eu não quero chegar. Então, o resultado é o quê? É 24. Quando a gente vai, por exemplo, para o fatorial de 3, justamente seria o quê? O fatorial seria 3 vezes o fatorial de 2, que a gente já é conhecido nosso, que é justamente o resultado é 2. Porque quando multiplica 3 vezes 2, dá 6. Então, 3 vezes 2 dá 6. E aí, a gente consegue também achar o outro. Por exemplo, quando a gente vai verificar o segundo caso. Nesse caso, quando o n é igual a 2. Então, o fatorial de 2 é o quê? 2 vezes 1. Ou 2 vezes o fatorial de 1. Quem é o fatorial de 1? É 1. Então, nós temos aqui como sendo 2. E em sequência, eu poderia também escrever aqui como sendo 1 vezes 0 fatorial, que vai dar 1. E aí, nós temos o primeiro caso, e nós temos aqui os demais casos até para n igual a 4. Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou recuperando justamente a informação anterior.
Então, aqui seria quem? A forma aberta. Seria uma forma para receber para qualquer valor da minha sequência. Nesse caso, seria quem? Seria n, ou seja, o fatorial n vezes o fatorial de n menos 1, ou seja, n menos 1. Pronto, a gente já encontra justamente o que? A minha resposta. Porque nesse caso eu tenho aqui a condição em que ela é aberta, ou seja, desculpa, para o primeiro caso, e nós temos aqui para qualquer outro caso. Se a gente for substituir aqui nessa fórmula, ela vai dar justamente esses resultados. Vamos lá. Por exemplo, se eu quero calcular justamente o fatorial de 1, então seria quem? 1 vezes o fatorial de 1 menos 1, ou seja, o fatorial de 0. 1 vezes o fatorial de 0. Porque 1 menos 1 é 0, então o fatorial de 0 é quem? Já é conhecido nosso. Por isso que a gente precisa do primeiro caso, é como um efeito dominó. A gente derruba a primeira peça para encontrar as peças seguintes, nesse caso os valores seguintes. E aí a gente já sabe quem é o fatorial de 0. Quem é T0? É 1. Só basta substituir aqui na fórmula. Então, 1 vezes 1, que é igual a 1. Então, o fatorial de 1 é 1. Quando a gente vai calcular o fatorial de 2, por exemplo, ou seja, quando n é igual a 2, o que acontece? É 2 vezes t de 2 menos 1. É a mesma forma que a gente aplicou aqui, apenas substituindo n por 2. E acontece 2 vezes o fatorial de 1. Quem é o fatorial de 1? É 1. Então, 2 vezes 1 é igual a 1. Em sequência, nós temos o quê? O fatorial de 3. E aí eu encontro o quê? Como sendo 3 vezes t de 3 menos 1, que é igual a 2 vezes t de 2. Esse que eu estou fazendo em comentário seria justamente o quê? A forma que eu estou fazendo, que eu resolveria isso de forma matemática, ou seja, resolvendo no papel mesmo. Então, essa eu estou explicando aqui porque fica melhor de entender, para entender o que está acontecendo justamente na função fatorial, certo? Então, seria justamente isso. Então, quem é o fatorial de 2? Seria justamente 1. Desculpa, aqui seria 3 vezes 2. 3 vezes o fatorial de 2. E aí o fatorial de 2 é 1. E aí multiplica justamente 3 vezes 1 dá 3. E aí acontece justamente a mágica. Certo? Aqui, peraí, desculpa. O fatorial de 2 vezes 1 é 2. E o resultado aqui também seria 6, desculpa. Agora tá certo. Então, olha só. Porque eu multipliquei, olha só, 2 vezes t de 1 é 1. Aí 2 vezes 1 dá 2. Aí 3 vezes t de 2 é 3 vezes 2, que dá 6. É justamente o resultado que a gente encontrou aqui. Então, essa é a forma que a gente precisa, primeiro, resolver o problema no nosso dia a dia, como é que acontece, para depois encontrar justamente a forma aberta da função, desculpa, a forma fechada. E aí essa forma fechada é justamente essa forma que a gente encontra para facilitar justamente a encontrar o fatorial. Depois disso fica bem mais fácil, olha só. A gente vai usar essa fórmula aqui para encontrar o fatorial. Seguinte. E aí a recursividade acontece justamente isso, porque a gente chama ela mesma, certo? Então eu vou colocar aqui como comentário só para a gente não perder ela. Então o que acontece aqui no retorno? O retorno vai ser o quê? Vai ser esse meu n vezes, ou seja, a gente já tem para o primeiro caso. Então, quando n é igual a 2, vai ser justamente essa situação que a gente acabou de ver aí. Desculpa, quando n foi igual a 1. Quando foi justamente isso aqui. É isso que está acontecendo na fórmula fechada e isso que vai acontecer também dentro da função fatorial. Então, o retorno aqui seria n vezes esse t é justamente o fatorial, ou seja, é a função chamando ela mesma. Então, fatorial, o retorno seria fatorial de n menos 1. Pronto. Resolvida a questão. É exatamente isso que está acontecendo. Aí é só precisamos tratar justamente o quê? Aquela questão lá do caso em que ele é negativo, certo? Então, else. No caso, eu vou colocar primeiro como sendo if, a condição do número negativo, ou seja, quando o n for menor do que 0. E essa aqui seria justamente o else if. Ok. Aí aqui o retorno é justamente negativo. Retorno é menos 1. Pronto, então isso que está acontecendo aqui
dentro da função, a gente criou a função fatorial de uma forma que facilita justamente a parte de entendimento. E aí, em sequência, a gente vai utilizar dentro do programa principal. Então, aí vamos lá. Dentro do main, a gente vai fazer o quê? Já temos recebendo o número do teclado, é só basta chamar a função. Então, eu vou colocar aqui para imprimir esse valor, seria o quê? Fatorial. Fatorial eu recebo justamente fatorial desse número. Ou então, se eu quiser, por exemplo, por exemplo, se eu quisesse tratar, por exemplo, e aparecer essa mensagem justamente que não existe fatorial do número negativo, então a gente poderia fazer, antes de mostrar, eu poderia chamar aqui a função, ou então até mesmo colocar aqui o int resultado, ele é fatorial do número, e se esse resultado for, que nesse caso, se o resultado for menos 1, nessa situação aqui, ele vai dar a mensagem que não existe número negativo. Caso contrário, ele aparece justamente a resposta. Mas isso aqui é somente para tratar a questão caso o usuário digite um número negativo. E aqui eu coloco justamente que não existe fatorial de número negativo. Agora vamos dar um Shift F6 e ver o que está acontecendo. Então eu vou informar um número, eu vou colocar esses casos de uso aqui, certo? Então quando n é igual a 1, o que acontece? O fatorial é 1, olha só. A resposta é 1. Quando eu formo, por exemplo, outro número, nesse caso quando n é igual a 2, o fatorial de 2 é 2, conforme a gente viu na resposta. E quando o fatorial é 3, nós temos aqui o fatorial de 3 é 6. O fatorial é 6. Vamos colocar um número negativo, por exemplo, menos 6. Não existe fatorial de número negativo, então a gente passa naquele teste. E por fim, o fatorial de 4, que aí é o fatorial é 24, olha só. Conforme a gente viu aqui na resolução matemática, utilizando os procedimentos normais, até encontrarmos a forma fechada do fatorial e, em sequência, utilizando justamente a função recursiva e apresentando ele dentro do programa principal. Então, a gente conseguiu resolver essa questão. A recursividade também está presente na famosa pintura de Leonardo da Vinci, Mona Lisa, em que ele utiliza justamente a mesma sequência de Fibonacci, que é uma sequência bastante usual. E essa sequência significa dizer o quê? Que seria a soma dos dois primeiros termos, vai dar o termo seguinte. Por exemplo, se eu somar aí o 1 com 1, vai dar o 2. Em sequência, se eu somar os dois termos anteriores, para encontrar o outro termo, nesse caso o quarto termo, seria quem? Seria a soma desses dois últimos anteriores, nesse caso a soma de 1 com 2, que dá 3. Se eu encontrar, por exemplo, o quinto termo, que é 5, seria justamente a equivalência da soma dos dois últimos termos, que seria 2 mais 3, ou seja, 2 mais 3 dá 5. E se encontrássemos, nesse caso, o sexto termo, que é o número 8, nessa sequência, é justamente o quê? A soma dos dois últimos anteriores, ou seja, 3 mais 5, que é igual a 8. Vamos lá para o NetBeans e a gente vai também trabalhar com essa forma fechada. Então, com o NetBeans aqui aberto, nós temos justamente criar uma classe chamada Fibonacci, em que ele vai receber basicamente toda a parte de calcular um Fibonacci de qualquer número. Nesse caso aí, se eu disser que seria justamente calcular o número seguinte, certo? Se eu quisesse encontrar, nesse caso, o quinto ou sexto termo, o oitavo termo, nesse caso aqui, a gente vai receber não vai receber um número, a gente vai receber justamente a posição que está esse número.
mas mesmo assim ele é do tipo inteiro, certo? Não tem problema nenhum. Justamente é encontrar esse termo na sequência. Então vamos lá. Eu vou primeiro resolver a situação de forma usual, certo? Então eu tenho o quê? Na sequência de Fibonacci, eu tenho a seguinte situação. Eu tenho o primeiro número que é 1, então, ou seja, o meu t de 1 ele é igual a 1. Deixa eu só organizar aqui para ficarmos mais fáceis de entender, certo? O t de 2, nesse caso, também é 1. Aí, depois disso, é que acontece a soma seguinte, certo? Então, para a sequência de Fibonacci, eu não preciso apenas ter o primeiro termo, eu preciso também ter o segundo termo, ou seja, dois termos aí para iniciar a minha sequência. Eu não consigo fazer essa soma de Fibonacci só tendo apenas o primeiro termo. Então, é necessário justamente esses dois primeiros termos para encontrarmos os termos seguintes, para justamente acontecer o efeito dominó. E aí eu tenho também quando t for igual a 2, a 3. O que acontece quando t é igual a 3? Seria justamente, ou seja, quando n é igual a 3, eu tenho a soma dos dois termos anteriores, ou seja, a soma de 1 com a soma de t1 e a soma de t2, que é justamente a soma dos dois termos anteriores, ou seja, a soma de 1 com 1, que aí nesse caso vai dar 2, essa soma. Se eu quisesse encontrar aqui nesse caso o quarto termo da minha sequência, eu encontraria da seguinte forma, eu precisaria justamente somar o t de 2 com o t de 3, ou seja, os dois termos anteriores. Ainda que eu fiz alguma coisa errada aqui. Tá, ok, deu certo. Então, estaria somando aqui o t de 3 com o t de 4, com o t de 2. Desculpa, o t de 2 com o t de 3. Aí agora faz sentido. E aí, nesse caso, somando esses dois termos, vai ser o quê? A soma de 1 com 2, que dá 3. Eu estou fazendo assim, por passo a passo, para você entender o que está acontecendo, certo? Eu poderia somar direto e a gente sabe que essas somas é fáceis, né? Tipo, é somar dos dois últimos termos. E aí, o que acontece quando n é igual a 5? Ou seja, eu estou calculando aqui o quinto termo da sequência. É exatamente isso que a sequência de Fibonacci solicita na questão, em termos de resolução do problema, certo? Onde acontece justamente a recursividade. Então, aqui eu vou somar o t de 3 com o t de 4. Então, é isso, certo? Então, para somar os 5 primeiros termos de uma sequência, acontece dessa forma. E o resultado aqui é 5. Então, nos demais casos, nós vamos utilizar essa mesma abordagem, certo? Ele está sempre precisando dos dois termos anteriores. Então, na sequência do Fibonacci, eu vou precisar justamente de receber esse n, que seria justamente a posição que eu estou me referindo, nesse caso. A quantidade, não é nem a quantidade, não é nem o valor final, seria justamente o retorno, o valor do retorno seria justamente o retorno relacionado quando a gente quer saber exatamente a posição do meu fatorial, do meu Fibonacci, ou seja, a quinta posição do meu fatorial, do meu Fibonacci é 5, a posição quarta do meu Fibonacci é 3, o valor é 3. Então é isso que a gente quer de retorno. Então, para isso, a gente vai ter que receber algo do teclado, e para receber algo do teclado, a gente vai ter que portar a biblioteca javautil.scan. E dentro da classe Fibonacci, eu vou criar o programa principal, o procedimento principal, em que eu vou receber justamente, fazer toda a parte de entrada de dados. E aí eu vou precisar de um scan, leitor, o leitor do tipo scan, system
Ok. Depois disso, eu solicito do usuário que ele informe justamente a posição do Fibonacci. E essa posição do Fibonacci é justamente a quantidade de termos que a gente quer encontrar. Nesse caso, se eu quero encontrar até o Fibonacci dos 10 primeiros, no caso esse N seria justamente 10. E aí eu vou salvar essa informação na minha variável N, que eu acabei de criar, como sendo leitor.nextInt. Ok, feito isso, nós temos só a parte de interação do programa. E aí eu vou criar aqui uma função que vai vai receber esse meu Fibonacci. Mas para isso, a gente precisa só entender que quando n é igual a 1 ou n é igual a 2, o retorno vai ser 1. Então a gente precisa exatamente isso. Podemos também tratar quando o número for negativo. A gente pode dizer que não existe Fibonacci de número negativo. E em sequência, o restante é justamente a questão da recursividade, que a gente vai chamar a função dentro dela. Então aqui o que vai acontecer? Eu tenho um public, eu vou criar uma função, que o nome dela vai ser também Fibonacci. E ela tem como parâmetro justamente o quê? O parâmetro dessa função é receber algum número inteiro, que no caso seria justamente esse n, em que vai determinar exatamente a minha posição da minha função, certo? A posição do meu Fibonacci. E aí o retorno, sempre vai ter um retorno, né? Então aqui o retorno vai variar de acordo com o meu n. Então, primeiro, se meu n, eu posso tratar isso logo, se meu n for menor do que 0, significa dizer que não existe fatorial de número Fibonacci de número negativo. Então o retorno é menos 1. Para a gente tratar isso aí. Se esse meu n for maior, não maior do que 0, vou colocar primeiro maior do que, vou colocar n sendo igual a 1. Eu vou colocar como sendo aqui também, como n for igual a 1. Por que eu coloquei como sendo n igual a 1 aqui? Porque é justamente o primeiro caso. E o segundo caso também é quando n é igual a 2. Então, tanto faz. Ou n igual a 1 ou n igual a 2, o retorno dessa minha função ele é 1. Olha, em ambas situações é 1. Porque justamente esses dois casos aí seria o primeiro caso, o efeito dominó. O efeito dominó acontece justamente nesse... Eu preciso exatamente desses dois valores para o efeito dominó acontecer. Então, o retorno aqui vai ser 1. E caso contrário, ele vai justamente quando nos demais casos, essa função ela vai retornar ela mesma. Então, eu dou um retorno aqui. Como é que a gente encontra essa última função aqui? Eu acho que talvez o primeiro passo e o primeiro passo a gente consegue identificar e tratar também a questão quando for, né, de acordo com a questão. Mas o que acontece em sequência é justamente a gente precisa entender aqueles contextos lá de explicação, de deixar na forma aberta. Como é que eu encontrei, desculpa, na forma fechada? Como é que encontra essa fórmula aqui? Como é que a gente encontra ela? A gente precisa entender a situação, como é que está acontecendo aqui. Então, eu sei que eu vou receber aqui nesse caso o t de 1 mais o t de 2, certo? Mas eu poderia justamente pegar esse n, que no caso é 3, e aí para dar 1 eu teria o quê? Teria que ser esse meu n menos 2 para dar 1, ou seja, 3 menos 2 dá 1, e aqui também na mesma situação em que n menos 1, ou seja, para dar igual a 2. Aí eu teria justamente o primeiro caso, e aí vai funcionar também para os demais casos. E aí, nesse caso, para encontrar os próximos elementos dessa sequência do Fibonacci. Como n é igual a 3, então 3 menos 2 vai dar 1, e no segundo caso,
Quando n é igual a 3, então 3 menos 1 vai dar 2, aí vai ser o quê? Eu vou pegar justamente o t de 1 mais o t de 2. Aí vai retornar aquelas duas outras, né, como estava, como sendo t de 1 mais o t de 2. E aí ele retorna justamente isso, certo? A multiplicação. Então essa aqui é a forma a forma aberta, certo? Então, para encontrar o próximo elemento, eu tenho que encontrar justamente dessa forma, certo? Através de referindo justamente aos termos anteriores. Então, eu vou colocar aqui como sendo o quê? O Fibonacci, o próximo Fibonacci vai ser o quê? Fibonacci de n menos 2 mais o Fibonacci duas vezes, não tem problema nenhum. O Fibonacci do meu n menos 1. Pronto. Feito isso, a gente encontra justamente as situações aí dos próximos Fibonacci, que é o resultado. E aí a gente vai criar aqui uma variável resultado para justamente retornar o Fibonacci desse número que eu estou passando, né, dentro do parâmetro. E em sequência, nós verificamos se esse resultado ele for menor do que zero, no caso como ID é menos 1, a gente vai colocar a mensagem de que não existe Fibonacci no negativo. E o restante, nesse caso, seria justamente no outro caso. Nesse caso, a gente vai retornar justamente o resultado. Então, qualquer outro caso, vai imprimir aqui. E aí eu coloco a informação, neste caso aqui, que o resultado é mais resultado. Pronto, ele vai dar justamente aqui, certo? Então vamos verificar cada caso de uso aqui e vamos testar na função. Shift F6 e forma posição. Eu vou colocar uma posição negativa primeiro. Ele disse que não há Fibonacci de número negativo, de posição negativa. E aí eu vou colocar, por exemplo, para n igual a 3. Ou seja, o resultado é 2, exatamente como a gente encontrou aqui. Olha só, quando t é igual a 3, o resultado é 2. Vamos testar novamente. Quando t, a sequência do Fibonacci ele é 4, posição, o resultado é 3. E quando eu digito 5, a sequência, nesse caso, o resultado é 5. Se eu encontrasse, por exemplo, o outro termo, que no caso seria o sexto termo da minha sequência, seria justamente 8, porque seria justamente a soma de 5 com 3, que dá 8. E assim por diante, certo? Bem, então essa parte do Fibonacci a gente conseguiu resolver. Vamos para mais um exemplo. O exemplo seguinte é a Torre de Hanoi. Talvez você já deve ter jogado esse jogo. E o objetivo da Torre de Hanoi é passar todos os discos de uma haste para outra, obedecendo as duas regras. Nesse caso, só é permitido passar o disco uma vez e em cada momento, em momento algum pode haver, nesse caso, uma peça maior, nesse caso um disco maior, em cima do disco menor. Então, a regra é essa. No caso, o objetivo é passar todos os meus elementos, como você está vendo aí, da primeira figura até a última. Nesse caso, a primeira é justamente o início do jogo e a última seria o final. Você tem que passar esses 3 discos para uma outra haste, ou seja, mudar de haste. E aí você não pode passar, nesse caso, não pode mover 2 peças de uma vez ou 3 peças, só pode mover uma por vez. E aí pode ter várias opções. Nesse caso eu posso
para qualquer uma da haste que tiver disponível, eu posso colocar o meu disco. O que não pode é justamente sobrepor uma peça maior em cima de uma peça menor. Então, essa é a regra que diz, certo? Então, vamos lá. Quando esse N aqui vai representar justamente o número de discos. Então, quando nós temos aí o N igual a 3, o que acontece? Olha só. Quando o N é igual a 3, nós temos 3 discos aqui. E aí eu posso mover essa peça de duas formas. Eu posso mover essa peça aqui tanto para essa haste como para essa outra. Então, para essa escolha, eu fiz o quê? Movi só uma peça. Nesse caso, movi a vermelha para a haste B. Em sequência, eu fiz só um movimento, certo? Na segunda sequência, nesse caso aqui, eu movi a segunda peça para essa outra haste. Eu fiz 2 movimentos. Fiz mais outro movimento quando por exemplo, daqui eu trouxe justamente para cá. Olha só, essa peça vermelha eu trouxe para cá. Então eu fiz 3 movimentos desse jeito. Depois, em sequência, eu fiz mais outro movimento aqui, ou seja, o quarto movimento, que eu movimentei a peça branca, o maior disco, para essa outra haste. Então o resultado foi esse aqui. E, em sequência, eu movimentei essa peça para cá, ou seja, essa peça vermelha, eu fiz 5 movimentos. E, em sequência, eu movimentei a peça preta para a haste branca, né? No caso, em cima do disco branco, eu fiz 6 movimentos. E, por fim, eu fiz um último movimento, que é justamente mover a peça vermelha para o topo da minha torre. E aí eu consegui fazer esse caso, né? Nesse específico, quando tem 3 peças, eu consegui fazer 7 movimentos. Ok? Então, o que tem de recursividade aqui? A gente vai ver com mais calma, certo? A gente vai ver aqui o que está acontecendo. Se eu for jogar, por exemplo, com um disco, eu só preciso realizar um movimento, certo? Então, se eu movimentar somente, vamos supor que só tem uma peça, um disco. Então, se eu movimentar, o objetivo do jogo é só mover todos os meus discos que estão em uma haste para outra. Então, se eu remover justamente o meu disco preto e o branco, eu só vou ter um disco que exatamente o que a questão, nesse caso, exatamente o que nesse objetivo, nesse nível de dificuldade, só temos uma peça. Então, para uma peça, óbvio que você vai ter só um movimento. Se eu tiver, nesse caso, com duas peças, ou seja, 2 discos, eu vou precisar realizar isso em 3 movimentos. Então, vamos ver aqui, olha só. Vamos supor que tenha só esses 2 discos. Então, eu movimento a peça preta, depois movimento a peça branca para o outro lado, e em sequência jogo a peça preta em cima da branca. Algo assim, por exemplo, certo? Quando acontece. Então, eu só fiz 3 movimentos aí, quando o n é igual a 2. Agora, quando o n é igual a 3, como a gente viu aqui na imagem, dá exatamente 7 movimentos. Então, se a gente for jogar com 4 peças, a gente vai realizar 15 movimentos. Por que 15 movimentos? Então, o nível de complexidade vai aumentando quando a gente aumenta o número de peças, óbvio, no jogo. Isso é o nível da dificuldade dele, certo? Mas, assim, o que está acontecendo? A gente vai ter um processo recursivo aí. Porque se eu sei que para movimentar 3 peças vai ser 7 movimentos, para movimentar 4 peças seria o quê? Justamente 2 vezes a quantidade de movimentos anterior mais um, que no caso seria justamente 15 aí. Nesse caso, 2 vezes 7, se você for observar esse padrão, ele vai dar o quê? 2 vezes 7 vai dar 14, mais 1 vai dar 15 movimentos. Então, é isso que está acontecendo aqui, justamente nessa parte de movimentação de peças. Então, nós temos o primeiro caso, ou seja, quando n é igual a 1 aqui, eu estou conseguindo enxergar a recursividade aqui, certo? Em sequência, por exemplo, para dar 3 movimentos, seria o quê? 2 vezes o movimento anterior, ou seja, a quantidade de movimentos anterior é 1, então 2 vezes 1 é 2. Somando com 1 vai dar 3. Ok, então eu consegui encontrar justamente quando n é igual a 2. Será que acontece para os demais? Acontece, olha só. Quando n é igual a 3, por exemplo, então seria o quê? 2 vezes a quantidade de movimentos anterior, ou seja, 2 vezes 3 dá 6, e somando com 1 vai dar 7.
Quando n é igual a 4, eu vou somar o quê? Fazer a multiplicação de 2 vezes a quantidade de movimentos anteriores, 2 vezes 7 dá 14, 14 mais 1 vai dar 15. Tem sempre, no caso, a fórmula seria 2 vezes a quantidade de movimentos da peça anterior mais 1. E quando a gente for jogar com 5 peças, no caso 5 discos, nesse caso vai ser 31 movimentos. Aí ele pergunta, nesse caso, pergunta aqui se for para N disco. O que acontece? Na torre de Hanoi, nós temos a seguinte forma na fórmula, certo? Nós temos justamente o primeiro caso, ou seja, quando N é igual a 1, ou seja, um disco vai ter um movimento. E quando nós temos um T de N, ou seja, um N qualquer, vai ser o quê? 2 vezes o T de N anterior, ou seja, conforme o valor de N que a gente está procurando, nesse caso é um N igual a 2, eu vou percorrer justamente o valor anterior, a quantidade de movimentos anterior, multiplicar por 2 e em sequência somar com 1, certo? Então é exatamente isso que acontece de forma recursiva. Eu não preciso exatamente fazer esse processo de repetição, por exemplo. Eu já sei que aqui vai ter 7 movimentos. Se eu aumentar uma peça a mais, vai ser justamente o quê? Já sei que isso aqui tudo é 7. Eu movimento a peça maior para XC, por exemplo. Aí eu vou ter 7 mais 1, 8. E aí já sei que quando eu movimentar essas 3 peças para cá, eu sei que em termos de jogo não pode movimentar as 3 peças, mas tipo a lógica para movimentar 3 peças, eu sei que vai dar 7 movimentos. Então eu faço apenas somo mais 3 a essa causa e vai dar justamente a resposta 15 para 4 peças. E assim que acontece em sequência. Vamos lá para o NetBeans. Então, no NetBeans eu criei uma classe chamada Torre de Hanoi e aí eu vou receber justamente o que está acontecendo aqui, certo? Eu já expliquei o procedimento do cálculo, como é feito lá, já vou direto para a questão. Bem, então aqui eu vou precisar receber, nesse caso, esse meu N vai ser o número de discos e o resultado, ou seja, o retorno, vai ser justamente a quantidade de movimentos. O programa ele não resolve o problema da Torre de Hanoi, ele só simplesmente mostra, por exemplo, a questão de movimentos que é gerados com base na quantidade de discos, e aí isso usa recursividade. E para isso eu vou precisar de receber algo do teclado e eu vou portar a biblioteca java.util.scan. Aqui dentro do procedimento principal, nós iremos criar um scan, leitor, new scan, system, in. Ok, vou receber algo do teclado, então antes de tudo, preciso ter a interação com o usuário, informe o número de discos. Eu peço para informar o número de discos e eu salvo essa informação como ela é do tipo inteira, né? No caso não existe um número de discos com dobro, né? No caso é inteiro. Então colocar aqui discos recebe leitor.nextInt. Ok, feito isso, nós iremos fazer a parte toda da função recursiva. Então eu vou criar aqui a função do Hanoi, que vai receber justamente a quantidade de discos. Então, se a quantidade desse disco for igual a 1, esse é o primeiro caso. Então, para termos uma recursividade, eu preciso ter o primeiro caso para o efeito dominó acontecer. Então, se meu disco for igual a 1, ou seja, o número de disco for igual a 1, que vai ter o retorno é igual a 1, certo? Aí o restante agora é só o efeito que acontece, o efeito dominó. O retorno aqui é o quê? É justamente a forma fechada, no caso seria 2 vezes a minha Hanoi de discos menos 1 mais 1. Ou seja, quando o número de discos for
igual a 2, por exemplo, eu vou ter 2 vezes Hanoi 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. Aí ele pega justamente Hanoi de 1 mais 1. Quem é Hanoi de 1? Hanoi de 1 é 1. Então, 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Então, ele já justamente dá 3 movimentos. E aí eu vou colocar aqui, nesse caso, como a resposta, a quantidade de movimentos é. E o retorno justamente esses discos. Deve salientar que essa questão, esses 3 exemplos que eu estou citando, apenas o fatorial ele está presente no material. Até rimou. Mas a Fibonacci ele está presente no material como questão, a gente já resolveu ela. E para essa de Hanoi seria um exemplo a mais que eu estou trazendo para vocês terem uma noção melhor do que é a dinâmica da recursividade. Trazendo até um exemplo mais próximo de vocês. Então eu vou informar aqui o número de discos. A gente sabe que quando é uma peça, ele tem um movimento. Deixa eu só dar uma separação aqui. Quando n é igual a 2, ou seja, 2 discos, a quantidade de movimentos é 3. Opa, tem alguma coisa errada aqui. Olha. A quantidade de movimentos é 2 e não é isso. Deixa eu ver o que está acontecendo. Seria 2 vezes Hanoi. Porque eu acho que talvez eu esteja... Isso aqui garante que eu estou multiplicando primeiro para depois somar. Deixa eu ver aqui. Shift F6. 2. A quantidade de movimentos é 3. Então, eu dei pausa no vídeo e encontrei que o erro não está na função e sim aqui. Na verdade, está retornando a quantidade de discos. Então, aqui eu tenho que colocar justamente retornar a função, certo? Que a gente acabou de criar. Aí, desta forma, vai dar certo. Então, quando eu coloco 2, a quantidade de movimento é 3. Então, está perfeito. Quando o shift, vou dar aqui um shift F6, ou seja, quando o n é igual a 4, a gente viu dar 15. E quando o n é igual a 5, por exemplo, 5 discos, a quantidade de movimentos é 31. Então, vimos o quê? Que para trabalharmos com funções recursivas, ela é uma função que ela se refere a ela mesma, e a ideia consiste em utilizar a própria função durante o retorno. Então, para fazer uma função recursiva, a gente precisa de 2 passos. Um que é o passo básico, que nesse caso cujo resultado ele é imediato conhecido. Quando a gente coloca V, nesse caso, de acordo com o problema, a gente analisa o problema e, em sequência, ao fazermos essa análise, nós identificamos, por exemplo, qual seria o primeiro caso, ou seja, e a gente aplica esse primeiro caso. Depois que a gente conhece o primeiro caso, a gente tenta verificar para os casos seguintes, que é justamente o caso recursivo. Ele tem que resolver um problema inicialmente. Se você conseguir resolver um problema inicialmente, aí é só em sequência ele retornar essa função nos outros casos, que nesse caso vai chamar ela mesma e acontece o processo recursivo. Então, uma função recursiva ela só funciona se tiver uma expressão condicional, mas não é obrigatório que assim seja. Ela pode justamente consistir de resolver problemas sucessivamente mais simples até atingir o caso mais simples de todos, cujo é o resultado imediato, que é, nesse caso, o problema, o passo 1, e em sequência a gente tem um padrão, nesse caso comum, em que a gente vai chamar a função recursivamente para cada vez que for utilizar num subproblema anterior, num subproblema. Nesse caso aí, a chamada é feita durante o retorno, que ela chama a função mesmo e a função ela vai até chegar no caso que é conhecido nosso, até chegar no menor caso. E aí ele justamente vai chamando e vai utilizando justamente os valores, né, atribuídos em cada uma das funções dentro de acordo com o meu n, ou de acordo com a minha variação que o programa solicita. E aí, dado este padrão, os erros mais comuns que podem acontecer ao criarmos funções recursivas são: primeiro, a gente não detectar o caso simples,
que aí se a gente não consegue identificar esse caso mais simples, a função ela não vai acontecer. Mesmo que você encontre esse caso mais simples, ou seja, para o primeiro caso, ela não vai garantir que tenha recursividade. Ela primeiro resolve o primeiro caso, ou seja, para o n conhecido nosso. E em sequência, ela vai resolver para os demais casos. Aí o que acontece às vezes quando você tenta resolver para os próximos casos? A recursão ela não diminui a complexidade do problema, não diminui a complexidade do problema nesse caso, e nesse caso ela nunca parar, ou seja, o problema pode entrar em loop, e aí o número de chamadas recursivamente cresce até esgotar a memória. Como pode acontecer quando vocês forem fazer, quando for testar fazer alguma outra função, é possível gerar justamente esse erro, certo? E aí nesse caso não temos a questão da resolução daquele problema porque ele entrou em loop. É comum isso acontecer. Nesta aula não resolvi nenhuma questão das atividades, mas todas elas estão já presentes na própria construção da aula. Se vocês podem dar uma lida no material, inclusive, e todas elas são bem parecidas com o que a gente já acabou de fazer aqui durante a aula. Em resumo, a gente fez o quê? A gente aprendeu os conceitos sobre a recursão aplicando a programação e viu que é de fácil utilização para a implementação de funções e procedimentos usando a própria definição da função e dessa forma o corpo de uma função recursiva faz referência a ela própria, ou seja, durante a sua execução ela própria implementa ela própria inicia uma ou mais vezes as novas execuções da função. Essa forma de implementação ela pode simplificar o desenvolvimento de alguns programas e, entretanto, apesar de poder, na maioria das vezes, a recursão pode utilizar às vezes uma interação, às vezes algumas, mas outras você pode utilizar justamente o poder de decisão, né, nesse caso, como a gente viu, e isso vai ajudar bastante vocês a entender melhor como se resolve esses problemas utilizando as funções recursivas. Nos exercícios de autoavaliação, eu não fiz, mas tipo, a gente pode dar uma visão geral do que seriam aquelas questões, certo? A primeira questão diz assim, qual é a ideia do uso da recursão do programa de funções e procedimentos e como elas se diferenciam uma das outras? Ou como elas se diferenciam das outras funções? E para essa resposta, nós temos o quê? A recursão em uma função ou procedimento ela vai permitir o quê? Que no corpo da função ela exista uma ou mais chamadas para a própria função, ou seja, que a execução inicie uma nova execução da própria função ou procedimento, mudando geralmente os valores passados por parâmetros. A diferença em relação às funções e procedimentos convencionais é que as funções e procedimentos recursivos podem, em seu corpo, iniciar uma nova execução dela mesma. E a outra questão diz assim, quando devemos optar pela recursão na implementação de uma função ou um procedimento? Geralmente a gente opta por a recursão em programas para melhores soluções que são naturalmente explicadas de forma recursivas, como é o caso da sequência de Fibonacci, o caso do fatorial e também da torre de Hanoi. Bem, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado por demais dessa aula. Até a próxima!